Shema Israel Goy ou Talmid Chacham. Olha só, o Avnei Nezer, né, o Avnei Nezer, trazido pelo Shem Ishmael, ele traz aqui uma explicação muito incrível, muito incrível. Ele diz o seguinte: sabemos que o anjo que lutou com Jacob em nossa Parashat era o Sar, era o ministro, era um anjo, né, de Esav, que ele mostrava o Hassatan, o mal, né? O mal não é Satanás, do que só porque tem o nome Hassatan, não. É o mal que existia ali em Esav, né? Olha só que interessante que ele diz aqui, ó. O anjo da morte, o Yetzirah. Por isso nossos sábios discutem se ele apareceu para Jacob como um Goi ou como um Talmid Chacham, estudioso da Torá. Por isso, para todas as gerações, há duas maneiras de um Yetzirah se apresentar a um israelita, né? A um filho de Israel. Olha como ele diz, ó. Ou como um Goi, oferecendo que cometam pecado como pecado. A outra maneira é como um Talmid Chacham, um sujeito estudando e temente ao Eterno, provando que isso é uma mitzvah, isso também é uma moda de Hassatan, uma moda do mal se apresentar. O que ele está dizendo aqui? O Yetzirah, ele pode se apresentar no Goim, dizer, não, mas não é assim, não, e tentar te tirar da lei e te levar para o que ele pensa. Da mesma forma, pode ser um tzadik, um sábio, um israelita, um filho de Israel. Ele também pode usar de subterfúgio, tá entendendo? De coisas que não estão escritas na Torá, não estão na Torá, e dizer que, isso é isso, providência divina e tal, mas só que não é da vontade do Eterno, é sim pensamento próprio. Então temos que tomar cuidado com isso, porque quando a pessoa vai dizer, é isso que eu acho, não é isso que eu acho, tem que saber o que está escrito, é dessa forma que está escrito, é isso aí que é legal, é dessa forma aí, tá entendendo? Então, provando que isso é uma mitzvah, e mas eu te provo que isso é uma lei, que isso é isso, vai pegar um texto, entendeu? Fora de contexto, e transforma num pretexto para se tornar uma lei. Isso aqui é ótimo, então ele está certo em ter deixado o Rabi entrar e não ter consultado o Eterno e ficou na melhor paz. Só que não é isso que o Eterno vê, não é isso que o Eterno diz, entendeu? Outra coisa, seu pintor é um impostor. Olha que texto. O Toldot Yaakov Yosef, o primeiro livro do Hassid, que ele fala o seguinte, já ser escrito, de autoria do Rabbi Yaakov Yosef, do Punar, né? Aluno do Bashitov, traz o seguinte sobre o Parashat Kitavol. Ele diz o seguinte, ó. Este Yetzirah, que se apresenta como alguém que o engana, afirmando que um pecado é uma mitzvah, é um aspecto de Lavan Harami, ou seja, um branco. Lavan, enganador, um pecado branco, é um Arami, um Hamar. O Hatan Sofé diz, este é o caminho de Lavan, que era Meluban Beriosh, ou seja, branqueado em sua corrupção. Eu me falar a questão do pecado branco, entendeu? É isso que ele está falando. Fingindo ser um tzadik. Lavan, branco, simboliza a limpeza dos pecados, mas ele era Arami, né? O Ramai embusteiro. O Rebbe Hadzmi diz que esta é a explicação do que dizemos no Haggadah do Pensa. Lavan, ele tentou destruir tudo, ou seja, o Yetzirah, que se apresenta como um Goi, né? É limitado. Um Goi é limitado, ele não vai ter todas as respostas, vai acabar essa contradição, né? Ele não tem como se aproximar de um tzadik desta maneira, não tem chance de vencer todos os israelitas com essa técnica que ele está falando. Já Lavan, o arameu, o Yetzirah, que vem na forma do Hamaut, ou seja, da enganação, mostrando que o pecado é uma mitzvah, é perigoso para todos, né?
Mas ainda mais para um tzadik, né? Para uma pessoa que se diz sábio. E pior ainda, para o Hassidim, esse tipo de Ezra, ele vem arrancar tudo e todos, até os mais elevados do povo, até a pessoa mais sábia, ele também pode arrancar, entendeu? Ele também pode cair. Por quê? Porque a gente sabe que existem vários anjos, cada anjo existe sua função. Tem uns que para estar fazendo bem e outros para fazer o mal. Aí a obra, mas isso tudo é mandado do Eterno, para saber se você vai ficar no caminho. Há anjos que te conduzem para o Yetzirah, porque já que você está com vontade de pecar, então vai lá. E aí, vai ou não vai? Mas só que estão dando a oportunidade para você dizer não, e não para você dizer sim. Ele está dando a oportunidade de você entender aquela lei e não transformar aquela lei numa coisa ruim, sendo que é boa, ou transformando numa coisa maligna, como se fosse algo bom. Está entendendo? A função dos anjos na terra é nos guiar no caminho. Ele não vai interferir na nossa decisão. Isso que decide é você. Olha só que interessante aqui, ó. O que ele diz. O Yetzirah vem na forma do Hamaut, no sentido de uma enganação. O Baal Shem Tov, ele explica assim, o Salmo 36:4, que ele diz, ó, as palavras de sua boca são mentira e enganação. Ele parou de ser inteligente e fazer o bem. Ou seja, quando o Yetz vem com essa técnica de Avel Aminal, mentira e enganação, como Lavan Harami, ele convencendo de que se trata de uma mitzvah, fica quase impossível ser inteligente para entender e melhorar. Por quê? Poxa, o cara é um sábio, tá me dizendo isso aí. Aí eu vou acreditar nele, mas vai procurar. Porque é isso, o Yetzirah, ele também se esconde através da lei. Por quê? Porque ele vai transformar certas coisas que você não entende na lei como se fosse uma coisa boa e outra como se fosse uma coisa ruim. Eu já vi muitas pessoas dizer, é impossível guardar o sábado porque fulano lá se estrepou na cruz lá e acabou-se tudo. Somos salvos pela graça, é a lei de Deus. Aí diz que é a lei divina. Aí a pessoa, não sei o que, é verdade, tem razão. Ou seja, um goi pode usar a lei a favor dele, porque é o Yetzirah que está dentro dele. Tá entendendo? Agora eu vou dar as respostas aqui das questões que eu estava falando. Né? As respostas que eu vou dar do começo. Olha só, um exemplo aqui. Na Bíblia tem a Torá, Taná, né? E o Novo Testamento. A Torá está mostrando a lei, o Taná está mostrando a história do povo, e o Novo Testamento está distorcendo a Torá e distorcendo o Taná. Só que o tal de Novo Testamento está com uma aparência de mitzvot. Está com a aparência de mitzvot, sendo que ele é um Yetzirah. Tá entendendo? Sendo que é um Yetzirah. 3 livros dentro de um só, com aparência de mitzvot. Aparência de lei. Aparência de coisa boa. Mas nós sabemos que não é. Porque Torá diz que o Eterno é um. O Taná também diz que o Eterno é um. E de repente o Novo Testamento diz que 3 são um. Para e pensa. Isso é um Yetzirah. Então, olha só, por que não é garantido? Por que não é garantido que não pecarei? Por que não tem garantia? Olha só que interessante, ó. Com tudo o que vimos até agora, como diz nossos sábios aqui, podemos entender o medo de Jacó. Mesmo que ele já passara mais de metade de sua vida sem pecar, ele pediu o seguinte, olha só. Ele chegou a pedir em um livro aqui, deixa eu ver aqui um livro, o capítulo... Em Bereshit, capítulo 28, verso 20, ele diz o seguinte: e eu voltar completo e em paz à casa de meu pai. O Rashi explica o seguinte, ó. Completo sem pecado que eu não aprendo na conduta de Lavan. Trata-se do tipo do Yetzirah branqueado, enganoso, que mais se parece com o mitzvah. O tal de pecado branco. Entendeu? Pecado branco. É disso que Jacob tinha medo. É disso que ele tinha medo. Ele tinha medo de cometer um tipo de pecado de Lavan Haramim. Pecado branco, com cara de bondade. Tá entendendo? Por que eu estou dando a entender a questão de Josué? Por causa de Raabe. Na concepção,
A lei diz que não era para entrar nenhum daquele povo da congregação de Israel. E entrou. Aí você vai fazer, foi abençoado, mas não foi consultado ao Eterno. Então, se tornou o quê? Um lavar harami, pecado branco. Pecado com cara de lei, um pecado com cara de permissivo. Tá entendendo? Com cara de permissivo. Por que Moshe Rabbeinu, que a paz seja com ele, reza por Yehoshua? Olha que interessante aqui, ó. Agora podemos entender o seguinte, ó, para responder a pergunta do Or Hadashi, né? Hadash, aliás. Por que Moshe Rabbeinu precisava rezar por Yehoshua? Por que ele precisava rezar por ele? Se ele passou a maior parte da vida sem pecar, né? Por que o profeta temia por ele? O livro de Mikre Dardeke, do Rav Leshnetain, de Kolamai, ele explica o seguinte: o medo de que Yehoshua pudesse pecar é porque ele poderia fazer um cálculo, né? Um Leshen Shammai, né? Um Leshen Shammai em prol dos céus. Ou seja, Yehoshua, como aluno fiel do Moshe, queria veementemente que seu mestre continuasse a viver, né? Quando Eldad e Medad profetizaram aqui que o profeta morreria, e Yehoshua os fará entrar na terra, Yehoshua ele pediu que Moshe os prendesse, né? Por quê? Porque Moshe temia, talvez, que Yehoshua, né? Que Josué, no caso aqui, caísse nesse pecado de falar mal da terra de Israel, para que o povo tivesse o quê? Para que o povo tivesse que ficar mais tempo no deserto como dizer, e pudesse aproveitar mais da presença do Moshe quando estivesse vivo, né? Vivo, estudando dele mais Torá. Esse tipo de cálculo, de Leshen Shammai, pedir aos céus, fazer um pecado achando que é uma mitzvah, ele não entra na conta da proteção de alguém que já passou a maior parte da vida em pecado. Essa regra aqui é levada para os pecados comuns, com aparência de pecado. Já pecados que são feitos achando que se está fazendo uma mitzvah, né, como diz aqui, é algo que pode acometer qualquer um, mesmo de tzadik, ou justamente um tzadik. Tá entendendo? E por este motivo não há proteção contra isso, mesmo para quem já passou a maior parte da vida sem pecar. Entendendo? O Ben Shai, no Ben Erroiada, ele comenta sobre a reza do Moshe por Yehoshua, sobre outro prisma, ele diz o seguinte: será possível rezar para que outra pessoa não peque? Cada um tem seu próprio livre-arbítrio. Se uma pessoa quer rezar por si mesma, ainda podemos entender, pois rezar pelo próprio temor ao Eterno ainda faz parte do nosso livre-arbítrio. Entretanto, olha o que diz, entretanto, como podemos rezar por outra pessoa se estamos pedindo que o Eterno mexa com a sua liberdade de escolha? Como é que eu posso rezar? O Pai Eterno, faça com que aquela pessoa mude. Eu não posso pedir isso. O Eterno vai mudar aquela pessoa. Ele não vai mexer no livre-arbítrio daquela pessoa. Por quê? Porque é um livre-arbítrio, é ela que tem que tomar a decisão dela. Você só tem o direito de instruir no caminho, aí a decisão é dela. Tá entendendo? O Ben Shai dá a mesma resposta que vimos acima. Olha só, olha o que ele diz o seguinte, ó. Moshe temia que Yehoshua pecasse com boas intenções em prol dos céus, pelo prolongamento da vida do Moshe, para que todo o povo merecesse continuar a estudar a Torá diretamente deste gigante. Por este tipo de Yetzer Hará, que apresenta o pecado como se fosse uma mitzvah, é possível rezar ao Eterno. Segundo Baal Shem Tov, podemos entender ainda melhor a resposta do Ben Shai. Ele diz: uma vez que este artifício de apresentar os pecados como mitzvot não faz parte do papel do Yetzer Hará, já não entra na liberdade de escolher que precisa ser mantida. Olha o que ele diz: uma vez que se trata de um trabalho extra do Yetzer Hará, então podemos fazer o quê? Podemos fazer uma oração extra por aquela pessoa. Para o quê? Para que o Yetzer Hará se afaste dela, ou que ela possa entender que ela está indo para o mau caminho. Tá entendendo? Eu posso pedir ao Eterno para fazer com que ela entenda que o Yetzer Hará está usando uma estratégia extra para fazê-la mudar o caminho. O que a Torá diz?
não vai nem para a direita e nem para a esquerda. Então nós temos que rezar, pedindo ao Eterno que mostre àquela pessoa o caminho certo a seguir. Tá entendendo? É para isso é que serve as nossas rezas. Eu sempre digo para as pessoas, gente, vamos orar comigo para que a gente possa prosperar, ter uma boa saúde, etc. Entendeu? Eu não vou te pedir, reze por mim, porque eu já posso fazer isso. Eu pedi que você junte comigo para orarmos mais ainda, não só por mim, mas por muitos outros. Entendeu? Outra coisa aqui, a dureza do Yetzer Hara embusteiro. Olha que interessante. Mas a explicação do Kishen Tov neste caminho é sobre a Mishnah em Zevarim, em Zacarias capítulo 5, verso 1 ao 6. Por que eu estou citando Taná? Porque é interessante, tem muita coisa interessante, não se deve se desprezar totalmente o que se diz lá, não. Aprenda. Olha só. Ele diz o seguinte, no capítulo 5, verso 1 ao 6, que citamos no início muito cito, né, na oração do matinal, né, ele diz o seguinte, as oferendas mais sagradas devem ser abatidas no Tsafon, no norte. As oferendas sagradas leves podem ser abatidas em qualquer lugar. Por que em qualquer lugar? Mas em qualquer outro lugar sagrado. Não, peraí, você está entendendo não. Ele está falando que as oferendas sagradas devem ser abatidas no Tsafon, no norte, e as oferendas sagradas leves podem ser abatidas em qualquer lugar. Qual é qualquer lugar que ele está se referindo aqui? Não é que eu vou pegar a minha oferenda no templo do sacerdote e vou oferecer lá no templo de Baal Peor. Não é isso não. É que se o templo se moveu para outro lugar, que a gente vê na história se movendo, onde eles paravam para fazer um sacrifício, eles podiam fazer isso. As outras também. Então, minha oferta aqui, minha oração, eu posso fazer oração em outro lugar. Tá entendendo? Não é obrigado a fazer minha oração só na minha casa, minha oferta. Olha só, o Todd Yaakov traz o nome do Shintov, ele fala o seguinte, ouvi de meu mestre, Koshnei, Kodashim, os mais sagrados, os maiores tzadik, Sheikh Tantan, a maneira de abatê-los, de fazê-lo cair. Batsofones, ou seja, escondido, para fazer os grandes tzadik caírem. E o Yetzer Hara usa a estratégia de Safan, literalmente norte. Olha só. Mais que vem do radical ocultar. Ele oculta o pecado dentro da mitzvah. Já o Kodashim, Kolim, os sagrados leves, os israelitas simples, até mesmo os judeus simples, são abatidos em qualquer lugar, ou seja, de qualquer jeito. Ou seja, com aparência, o que ele está falando? Ele acha o seguinte, eu posso fazer meu sacrifício em qualquer lugar, de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Se o povo se destacou do Egito e foi fazer no Monte Sinai, do Monte Sinai, foi lá para o Gerezim, então eu não posso fazer meu sacrifício de qualquer jeito, em qualquer lugar, de qualquer forma. Mas não, presta atenção. Eu estou falando das minhas orações, não posso fazer minhas orações de qualquer jeito, de qualquer forma. Mas eu posso orar na casa do meu irmão? Posso. Naquela época, o povo fazia um sacrifício no caminho, no deserto. Eles fizeram nos lugares que ele parava. Qualquer lugar que ele parava, eles estavam fazendo orações. Até que o Eterno resolveu dizer, estabelecer aqui, faça aqui. Só que com o passar do tempo, o povo diz, eu posso fazer meu sacrifício em qualquer lugar. Né? Posso fazer em qualquer lugar. Mas não é assim. Fazia naquela época, porque estava andando no deserto até o Sinai, e do Sinai até um lugar sagrado. Aí eles faziam em qualquer lugar que eles estavam, até chegar nos pontos X. Tá vendo? Outro aqui, o Divrei Ol, do Irkem diz o seguinte, ele diz que esse é o motivo porque nossos sábios dizem que no futuro, quando o Eterno abater o Yetzer Hara, o Tzadik o verão como uma montanha e exclamarão, como foi difícil transpor este Yetzer Hara, enquanto para os Rachaim ele aparecerá como fio de cabelo. Agora, por quê? Ele diz o seguinte, pois para o Tzadik ele usa uma estratégia muito mais difícil de superar, pois abater no Tsafon escondido, ou seja, eles querem fazer uma coisa escondida, eles querem fazer um sacrifício simples, escondido, e não rola. Tá entendendo? Outro, Tariak ou Tariad. Tariag com G e Tariad com D. Olha só, veja só que interessante. Há uma explicação aqui fantástica, escrita em vários livros, depois depois que, aliás, me perdoe, depois que o Isaac deu as bênçãos para Yaakov, Esaú entrou, percebeu o ocorrido e chorou. Olha só o que diz. Isaac disse a ele, uma frase que tem muito significado e consequências que, infelizmente, experimentamos até hoje. Essa frase que ele cita aqui, deixa eu ver bem aqui, está aqui em Bereshit capítulo 27, verso 40, que ele diz,
Mesmo que eu dê as bênçãos para Jacob, ele se encontra acima de você, sabe? Saiba que quando estaria uma palavra difícil de entendimento, então você conseguirá descarregar o jugo de Jacob de cima do seu pescoço. O que significa essa palavra? Tarid. Rashi diz que a palavra tarid, T-A-R-I-D, vem da linguagem de sofrimento, como o Salmo 55 também fala, né? Vem da paixão do sofrimento. Então, ele diz, ó, deixa eu ver aqui. Agora, a pergunta é, qual é esse sofrimento? Diz Rashi, quando os filhos de Israel transgrediram a Torá, e você sabe, Tarid, terá legitimamente para ficar triste por eles terem pegado as beirahotes. Então você poderá tirar o jugo de Jacob de cima de você. Entretanto, aqui, meus irmãos, é o seguinte, ó. Os comentaristas dizem que ainda está faltando algo mais nessa palavra do Tarid. Os livros do Teshuot, do Uriah Zahav, do Shimod e do Migdalot, Eliezer e Mahané, de Levi, dão a seguinte explicação. Yaakov era tzadik, ou seja, Isaac, né? Yaakov era tzadik, né? Se Isaac era tzadik, como é que é possível, né? Que é possível sequer passar pela cabeça que Yaakov poderia transgredir a Torá? Como era isso possível? Dessa forma aqui, ó. Só se fosse um pecado escondido pela estratégia do Safon, da ocultação, né? Do Lavan Haramim, do branqueamento embusteiro, do pecado branco, né? Do Lavan Haramim, o que o Yetz Hará pinta como se fosse uma mitzvah, né? Como se fosse uma mitzvah. Quando o Yetz apresenta um pecado, é como se fosse mitzvot. Ele está na prática acrescentando uma mitzvah que não existe nas 613 mitzvot da Torá. Então, em vez do Tarig, 613 mitzvot, viram Tariads, ou Tarid. Em vez de ser 613, é 614. Está entendendo? Mitzvot. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Ele está dizendo que é isso que o Yetz diz para Esav. Verhayal, aqui diz, Verhayal, Kashan, Tarid. Quando você conseguir transformar 613 mitzvot em 614, então você conseguirá tirar o jugo de Jacob em cima de você. Ou seja, como ele não conseguiu transformar, adicionar a lei dele, continuou sendo quando Jacob encontrou ele no meio do caminho, diz, olha, eu continuo com as 613. Então ele desarmou Esav. Entendeu? Ele desarmou Esav. Por quê? Porque ele falou, Baal, assim, ele falou na língua aramaica, e Esav percebeu que ele não mudara. Depois ele disse sobre a questão da mitzvot, 613, e ele sabia que continuava no caminho. Era um código. Era um código que ele tinha, que os patriarcas ensinaram, que para você ser um tzadik, para você ser um sábio, você tem que saber os códigos. Quando alguém te pergunta, e aí, você está na lei? Você vai dizer, vale. Ou seja, assim, estou nas 613. E as pessoas não vão dizer mais nada. Pode até criticar, eu falo algumas besteiras, mas vão perceber que você está firme. Está entendendo? Olha só, o título é Meu Irmão Malvado. Olha só, com isso dá para entender que todo o medo que Jacob tinha de Esaf era esse aqui, ó. Você vai em Bereshit 32, Bereshit 32, 12, de novo você sabe como é que é? Bereshit 32, 12, ele diz o seguinte, ó. Olha só que interessante. Salve, por favor, de meu irmão de Esaf. Por que é repetição? O Eterno não sabia que meu irmão é Esaf, né? Explica o que do Shad Levi, o Tzemet, o Tzadik, de Vinites, e o Todó de Jacob de Yosef. Ele falou o seguinte, Jacob estava se referindo aos dois tipos de Yetzirah, principalmente ao mais perigoso de ambos, né? Salve-me deste tipo de Esaf, né? Desse tipo de Yetzirah, que se apresenta como irmão. Olha que interessante. Ele diz, aquele que finge desejar meu bem, este é mais perigoso. Tem aquela coisa, a pessoa dizer, cara, eu te amo, mas na verdade ele quer, ó, tá nas suas costas. Que na tua frente ele vai dizer para todo mundo, ó, eu te amo, nós te amamos, aquela coisa toda, aquela bajulação. Mas por trás é um Yetzirah.
Porque eu, no meu caso, eu prefiro que alguém diga para mim que gosta de mim do que dizer que me ama somente na minha frente. Eu prefiro que ela demonstre. A ação, muitas vezes, vale muito mais do que simples palavras. Porque de palavras, eu posso dizer muito bem que te amo, aquela coisa toda, e quando tu virar as costas, tacar de pau, falando mal de ti. Ou desejar que tu desapareça. Graças ao Hashem, eu não tenho esse tipo de pensamento. O que eu falo na frente, eu também falo em qualquer outro lugar. Não tem essa de esconder, não mando recado. Entendeu? Então, assim, Jacob tinha essa preocupação. Tinha essa preocupação. E você também deve ter essa preocupação. Não é porque o fulano diz que, pô, seja bem-vindo e eu vou te amar porque tu faz parte da minha congregação. Não, não é assim, não. Saiba, sem acreditar que o mais velho diz, me diga com 5 anos que eu te tirei quem é. Entendeu? Antes de beber água, joga um pingo no chão. E se o animal beber e morrer, você vai saber que aquilo era perigoso. Hoje os mais velhos, eles sabem o que dizem. E, como diz a minha avó, meu filho, você vai ver coisa. Tá entendendo como é que é o negócio? Então, olha só. Por que a repetição? Por que essa repetição nesse assunto aqui, do que ele fala aqui, né? Ou vejamos aqui a linguagem do Chat Levi, que ele fala o seguinte: pois Esav é o Sitra Akran, ou seja, é o outro lado, é o anjo da morte, é o Yetz Hara. O pedido de Jacob era salve-me para que Esav não seja meu irmão, que o Yetz Hara não se torne meu irmão, pois às vezes o Eterno não permita o Yetz Hara incitar para o pecado e aos olhos das pessoas mostrem como se fosse uma mitzvah. Ou seja, você tem que pensar, Eterno Todo-Poderoso, que eu vou estudar com o irmãozinho, mas eu te peço que ele não bote a mitzvah, entendeu? Uma mitzvah errada, como se fosse uma mitzvah correta, para ele não ser usado pelo Yetz Hara. Que meu irmãozinho não coloca os pensamentos dele como se fosse uma mitzvah. Tá entendendo? De olho. Olha só. Olha o que diz o seguinte. Desta maneira, meus irmãos, se aproxima da pessoa para prendê-la rapidamente e levar ao pecado. Ou seja, quando alguém te chega com uma certa ideia e não tem baseamento natural, mas é um pensamento dela, é uma coisa que ela diz que não aceita, uma coisa que ela colocou na cabeça dela, para te levar a esse pensamento, estude. Tá entendendo? Faça como diz, procure Bet Hamidash. Procure alguém que saiba, procure alguém que entende, alguém que tem um pensamento um pouco a mais. Tá entendendo? Não é obrigado você ficar só num pensamento só. Você vê que até mesmo a fruta, quando ela cai, ela não cai sempre ali perto do pé, não. Ela cai e sai rodando. Tá entendendo? Então presta atenção. Olha só, por que aqui Jacob foi rezar para o Eterno, né, o salvar do irmão Esav? Por que ele foi rezar? Por causa disso aqui, olha. Pois sabia que toda a força que Esav pôde adquirir contra ele só era conseguida de Citaride se ele acrescentar mitzvot que não existe, dentro das quais estão enrustindo os pecados. Então ele disse, olha, se ele colocar algo mais que o Eterno não ordenou, aí eu sei que meu amigo está sendo usado pelo Yetz Hara. Entendeu? Pelo Yetz Hara. Ou seja, ele está sendo usado por um pensamento errado. Dei uma pausazinha porque deu um vento forte aqui. Aí a câmera resolveu dar um desmaio aqui. Mas voltando aqui, o pensamento aqui. Vamos aqui rapidinho. Como eu estava falando, né? O Eterno ele não permita o Yetz Hara, né? Incitar para o pecado. Né? Então é o seguinte, essa maneira que se aproxima da pessoa para aprendê-la, ou seja, a pessoa está tentando colocar a ideia dela disfarçada de lei, ou seja, o Yetz Hara da mente da pessoa está tentando te colocar no pensamento. Aí o pastor pode dizer, mas irmão, o meu líder está dizendo que você está sendo também dessa forma. Eu, por acaso, estou te dizendo alguma coisa a mais? Não, estou te dizendo aquilo que é real. Aquilo que você tem que parar para pensar. Não é a primeira palavra que te dizem que você, ó... Não. Sente, reveja a lei, reveja o que é proibido e o que não é proibido. Um pensamento aqui. Antes do Michigan, Adonias fez o sacrifício, não tinha sumo sacerdote. Noé fez o sacrifício, também não tinha sumo sacerdote. Tá entendendo? Abraão fez sacrifício, também não tinha sumo sacerdote, não tinha um Michigan, não tinha um templo.
E muitas coisas eram feitas ali. Muitas coisas. Tio casava com sobrinha, prima casava, enfim, entre parentesco ali, e não tinha o mexigã para impedir isso aí. Outras coisas eram feitos sacrifícios em outros lugares, e não tinha o mexigã para isso aí. Quando o mexigã apareceu, veio as leis das proibições de várias coisas. A lei física, a lei entrega na mão do Moshe, foi entregue para o povo, e o povo começou a perceber que o que era proibido, entendeu? O Eterno entregou, e eles falaram, agora eu estou vendo que é proibido. Que muitas pessoas, ela tinha lei oral, e era falado, e muitos ainda continuavam fazendo, não dava credibilidade. Até que chegou uma lei por escrito, estava todo mundo lendo ali, ó, isso aqui é errado, não posso, haran, pecado. Ou em outras palavras, avon, também significa pecado, luxúria. Tá entendendo? Então, olha só, continuando aqui. Ele diz o seguinte: por que Ben Yaakov foi rezar para o Eterno salvar do irmão Esaú? Porque ele sabia que ele poderia chegar com uma outra ideia. Ele poderia dar um de Sadik, poderia dar um de Sadik, mas sendo na verdadeira um Yetzirah dentro do coração dele. Olha só, ele chegasse com uma ideia que não existisse na Torá. Se alguém chega com uma ideia e dizer, irmão, isso aí já, a lei já foi anulada, você precisa mais guardar o Shabbat, tá entendendo? As mulheres não precisam usar mais o véu, porque tá livre nas orações, não precisa disso aqui, cobrir a cabeça. Para que isso? Tá entendendo? Cuidado. Olha só, outra que estou aqui para a gente aqui, ó. A mensagem exata. São títulos que a gente tem aqui muito interessantes, que eu creio que você deve estar gostando. Quando Yaakov estava prestes a se encontrar com Esaú, depois de 20 anos, na casa de Lavã, o Arami, do branqueador impostor, né, do pecado branco, né? Esaú, ele tinha certeza que já tinha sido concretizado. Então, na cabeça de Esaú já tinha. Então, ele deve ter se perdido. Quando você, Tarid, tiver Tariad, ou seja, 614 mitzvot, Yaakov com certeza tinha feito mais do que 603 mitzvot, acrescentando algumas mitzvot com pecados ocultos dentro dele. Era o que Esaú tinha na cabeça. Com certeza o meu irmão deve ter acrescentado mais uma coisinha a mais. Estava na casa de Lavã, o branco, né? Não é que ele seja branco, é só uma palavra. Ele ocultava, tipo aquela coisa, ele enganou Yaakov, dando Raquel, e ele casou com Leia. Então ele, mas isso aqui é a lei, tá, calma. Só que não tinha essa lei naquela época, de casar a mais velha para depois a mais nova. Não, ele simplesmente transformou aquilo lá, como diz o Yetzirah. Enganou Yaakov, beleza, 20 anos, entendeu? Olha só, o que diz aqui, gente? Por isso Yaakov lhe enviou a mensagem com Lavã, Morei. Tem aqui o valor numérico de 613, mesmo que ele fala que, mesmo que morei com Lavã tantos anos, o Tariach, 613, mitzvot, eu cumpri. O Tariage, né, e não Tariade, ainda não incorreu a situação de Verhayar Kasher Taridi, né? Agora podemos entender o seguinte, porque Yaakov, ele fez questão de que, aqui no livro de Bereshit 32:5, ele diz o seguinte: assim, em hebraico, o assim em hebraico é bol, B-O-H, bol, e assim, vocês dirão ao meu senhor Esaú, bol, em hebraico, disse seu servo Yaakov, se eles transmitissem em aramaico, o idioma falado naquela região, como seria a tradução? Como seria a tradução? Olhamos aqui o Targum, o Kelos, ele fala o seguinte, para o aramaico, o Pasuk, que ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês aqui, traduzido ao aramaico se torna Darit, morei, Darit, significa morei em aramaico. Se escrever as letras 614, diz o seguinte, e se assim fosse, a mensagem traduzida seria exatamente o contrário do que ele tinha em mente. Seria o contrário do que teria em mente. Mas não foi. Né? Então, você está entendendo? A mensagem exata era que ele tinha cumprido a lei. Não tinha desviado nada. Sobre a questão do Rúven, o primogênito. Né? Ele foi o primeiro primogênito, perdoe. Rúven, ele foi o primeiro a fazer techuvá. O primeiro a fazer techuvá. Que história é essa? Calma, vamos lá. Olha só. E nossa paraxá encontramos mais um exemplo deste tipo de pecado dissimulado com mitzvah. Né?
A história de Reuven, Bilhá, né? Você vai encontrar aqui esse texto, aqui em Bereshit 35, 22, que a Torá diz: enquanto Jacó estava vivendo tranquilo nesta área, Reuven foi e o perturbou. Os arranjos para dormir de Bilhá, a concubina de seu pai. Rashi, ele faz uma explicação interessante aqui, ó. Rashi, ele traz que ele quis proteger a vergonha de sua mãe, Léa. Porque Reuven perturbou os arranjos de dormir de seu pai. Por que ele perturbou o arranjo do pai dele? Por que ele deitou na cama do pai dele? Com a mulher dele? Pois enquanto Raquel estava viva, a cama de Jacó estava sempre em sua tenda. Né? Quando Raquel faleceu, olha o que ele diz: Jacó mudou sua cama para a tenda de Bilhá. Veio Reuven e coabitou a ofensa de sua mãe, dizendo: se a irmã de minha mãe era sua concorrente, agora a ama da irmã da minha mãe será sua concorrente? E agora, como ficou? Então ele estava com esse pensamento, esse tipo de pensamento, colocou esse Yetzer Hará disfarçado de mitzvah. Assim, quando Reuven pecou, ele estava convicto de quê? De que estava fazendo a coisa certa. Estava na cabeça dele, estava achando que era uma coisa certa. Nossos sábios, eles colocam em grande evidência a techuvá que Reuven fez. Tanto que alegam que o profeta Roché disse o seguinte, né? Ele está no livro de Roché, no capítulo 14, verso 2, ele diz o seguinte: retorne Israel até seu eterno. Era da tribo de Reuven, pois Reuven foi o primeiro a fazer a techuvá. Olha só. A pergunta que surge é: como nossos sábios dizem que Reuven foi o primeiro a fazer a techuvá? Outros o antecedendo, Adão, Caim, Ismael. Por que Reuven o primeiro? Que é o primeiro a fazer a techuvá? Preste atenção. Responde nossos mestres de Mussar: fazer techuvá por pecados que parecem pecados é mais fácil. É mais simples reconhecer o erro. Fazer techuvá por uma mitzvah, esse tipo de pecado que finge ser mitzvah, é muito mais difícil. Reuven foi o primeiro a fazer techuvá sobre esse tipo de pecado. Olha por que ele fez techuvá. Onde estava Reuven? Onde é que Reuven estava? Presta atenção, olha como é interessante. Por que eu estou lendo aqui? Para você ver, né, como fossem os pensamentos dos sábios. Com isso poderíamos entender também porque que bem na hora da venda de Yosef, Reuven, ele não estava presente. Um pouco antes da venda, ele estava lá. Né? Lá, que eu falo, não com eles. Pois foi ele que impediu que seus irmãos matassem Yosef, dizendo para o jogarem no poço. Entretanto, na hora da venda, ele não se encontrava. E só chegou depois que tudo terminara, procurando Yosef dentro do poço e não encontrando. Né? Rashi, ele faz um comentário aqui, ele cita o Bereshit 37, 29, né, que ele diz o seguinte: ele já responde trazendo o Midrash: na hora em que os irmãos venderam Yosef, Reuven estava ausente, pois ele estava ocupado com seu luto e jejum por ter confundido a cama de seu pai, ou seja, por ter corrompido a cama de seu pai. Entendendo? A pergunta é: bem nessa hora ele resolveu fazer techuvá? Será? Diz o Magui de Kosnitz, do Avadot Israel, ele falou o seguinte: ele falou que o pecado da filha de Yosef também foi um pecado enrustido e branqueado. Como as tribos do Eterno podiam ter aceitado cometer um ato medonho, é que o Yetzer Hará os enrolou direitinho, e eles tinham certeza de que estavam fazendo uma mitzvah ao julgar Yosef para a morte. A prova é que logo depois de jogar Yosef no poço, eles se sentaram e foram comer, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Como se eles tivessem feito uma coisa boa, só que com o Yetzer Hará disfarçado de uma coisa boa. Eles simplesmente sentaram e foram comer com uma paz. Sendo que o irmão dele estava lá no poço gritando, e ele estava nem aí. Tá entendendo? Nem aí. Olha só, a prova é que logo depois de jogar Yosef, ninguém, ou pior que seja, que festeje depois de ter feito um pecado, mas eles fizeram uma sukkah, né? Aliás, uma sukkah não, uma seudat mitzvah, uma refeição de mitzvah, para comemorar o bom ato que eles acham que fizeram. Este foi mais um caso em que o Yetzer Hará branqueou o pecado
e o transformou em mitzvah. Olha só como o Yetzer Hara pode ser um Lavan, né? Um branco. Né? Por isso, Reuven não estava lá. Ele já conhecia essa estratégia do Yetzer Hara. Ele já superara esse tipo de enganação e estava fazendo teshuvah pela vez em que ele próprio foi enganado. Ele mesmo sentiu, caraca, olha o que eu fiz. Eu deixei o Yetzer Hara disfarçado de mitzvah me enganar. Então ele já sabia. E olhou para os irmãos dele, vocês fizeram coisa muito errada. Né? Eles já superaram esse tipo. Então os demais irmãos caíram nas mãos do Yetzer, enquanto Reuven foi poupado de mais este erro. Ele fez a teshuvah. Né? Yosef, ele escapou. Ele escapa das mãos do branqueador impostor. Desta maneira aqui, meus irmãos, o que acontece? Aqui, ó. Muitos comentaristas aqui, eles explicam a própria história de Yosef com a esposa de Potifar, que leremos no próximo vídeo, que eu vou ler para vocês sobre a questão dele, que ele venceu. Yosef venceu Yetzer Hara. Venceu, porque a esposa de Potifar queria que Yosef se deitasse com ela, disfarçando, mas ninguém vem, não vai, aquela coisa toda, né? Não é nada de errado, você pode, não há pecado nenhum, Deus permite, você é solteira, aquela coisa toda, não, tentando disfarçar, só que Yosef conhecia bem o Yetzer Hara, o Lavan Hamaim, ou seja, o pecado branco. Você tem que pedir para mim o seguinte, o truque do Yetzer Hara, disfarçar a haverá como mitzvah, isso acontece. Não é porque você guarda a lei que você está isento de não cometer esse Yetzer Hara, essa haverá como mitzvah. Pense, será que aquele texto está dizendo isso mesmo? Será que a lei do Eterno em proibir certas coisas, e lá na frente você vê certas histórias, encaixando uma coisa dentro da outra com aparência de mitzvah, será que é isso a vontade do Eterno? Cuidado. Até mesmo tzadik, até mesmo sábio, pode se enganar. Até mesmo sábio que pode colocar seus próprios pensamentos, pode estar sendo usado pelo Yetzer Hara, pelo mal transformado em mitzvah, com aparência de mitzvah. Que o Eterno te abençoe. Eu espero que você possa ter entendido o que eu estou mostrando para você. Nem tudo que se lê é de fato o que a pessoa pensa. Entendeu? Porque a lei diz uma coisa e o ser humano tenta dizer outra. Se a lei diz não, é não. Mas se alguém diz, não é dessa forma, pare e pense. Não estou dizendo para você julgar. Eu estou dizendo para você parar e pensar e ver que o Eterno está fazendo. É Ele que está julgando. Então que o Eterno te abençoe e possa iluminar. E que o Yetzer Hara desapareça da sua mente, desapareça de nossas vidas. Em nome do Eterno te pedimos e agradecemos pela tua. Compartilhe, curta e se inscreva no meu canal. E vamos ter um próximo vídeo falando sobre Yosef. Eu espero que você goste, porque as parachadas que eu estou colocando nos vídeos é para crescimento espiritual meu e seu. Por quê? Porque do muito ouvir vem a sabedoria. E a sabedoria vem do crescimento. E o crescimento pertence ao Eterno, que te dá de bom grado. Shalom e aquele abraço. עבודים המשמשים מסורה על מנס לקבל פרס אל תהיו כעבודים המשמשים מסורה על מנס לקבל פרס
Alltid yuken yavodi mam shamshi mesura Al menas lekabel pras Alltid yuken yavodi mam shamshi mesura Al menas lekabel pras Lo yavoid dodom Lo yavoid dodom espoiro Shamshi mesura al menas lekabel pras Alti yuken yavodi mam shamshi mesura al menas lekabel pras Alti yuken yavodi mam shamshi mesura al menas lekabel pras Alti yuken yavodi mam shamshi mesura al menas lekabel pras